Então, vamos iniciar. Essa é a primeira aula aqui. A gente vai fazer várias simulações no MATLAB, usando como base as práticas do laboratório de Circuitos 2. Aqui nessa monitoria, eu vou começar pela primeira prática, né, que vocês fizeram semana passada. Tenho aqui alguns materiais, eu tenho a prática pronta aqui já, mas eu também vou ensinar vocês a como fazer do zero, tá? Vou pegar aqui o material da prática, vamos ver aqui. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, é só ligar o microfone aí, pode falar, sem problema, certo? Começando aqui, essa prática aqui, basicamente, ele pede para a gente montar um circuito em paralelo, um circuito em série e analisá-lo. Ver a tensão, ver a corrente, realmente para entender como é que funciona o comportamento de cada um desses componentes, né? O resistor, o indutor e o capacitor, quando eles estão expostos a uma fonte de tensão alternada, que é o princípio básico da disciplina de circuitos 2, é a tensão alternada. Circuitos 1, a gente estuda a corrente contínua nesses componentes, certo? Bom, a primeira parte aqui é bem simples, é só realmente montar o circuito e fazer as medições, certo? Eu vou criar aqui, vocês devem ter instalado já o MATLAB, certo? E a gente vai utilizar uma extensão aqui dentro do MATLAB chamada Simulink. Como você abre? Você entra aqui, abre o MATLAB normal, você pode digitar Simulink e apertar Enter, ou então você procura esse íconezinho aqui, é só dar um clique nele, beleza? Vai começar a abrir aqui. Demora um pouquinho, é normal. Você vai procurar aqui. O meu é em inglês. Tem aqui a opção Blank Model, modelo em branco. Você clica aqui Create Model, ou então você clica aqui na setinha para abrir e bota Create Model. E aí vai abrir o simulador de circuitos. Demora um pouquinho mesmo, é normal. É só esperar aí, já que abre. Pronto. Aqui tá tudo em branco, é que a gente vai começar a desenhar nossos circuitos, colocarmos os blocos, os componentes, fazer as ligações, medições, enfim. Aqui em cima é onde fica a biblioteca, temos opções aqui de criar novos arquivos, salvar, enfim. Vou explicando aqui conforme for montando o circuito. Liga aqui na library, a biblioteca, que a gente tem várias famílias que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, você pode trabalhar com robótica, você pode trabalhar com elétrica, né? Tem aqui o Simulink, tem uma infinidade aqui de coisas que você consegue simular. Inclusive, tem até algumas coisas de eletrônica digital também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, há uns circuitos lógicos que chama, né? De eletrônica digital. Quem já fez digitais sabe. Que você consegue utilizar. Eu uso aqui a biblioteca do Simscape. Para as práticas aqui de circuitos 2, até agora se mostrou ser o melhor aqui na minha experiência. Você vem aqui em Simscape, elétrico, e aí eu uso essa biblioteca aqui, ó. Specialized Power Systems. Vou chamar de SPS, é uma abreviação, certo? E aqui tem vários sistemas que a gente vai utilizar, como por exemplo as fontes. A gente tem aqui as fontes, ó, os bloquinhos, certo? Componentes passivos, ó. A gente tem aqui uma ligação RLC. Deixa eu puxar ela para cá para mostrar. Aqui é um bloco que já vem conectado, um resistor, um indutor e um capacitor já conectados em série. Também tem eles em paralelo. Se eu puxar aqui, consegue ver aqui os três componentes já ligados em paralelo. Só você ter menos trabalho. É só configurar aqui por dentro. Você dá dois cliques aqui no bloco, você consegue configurar aqui certinho, né, as unidades de cada um dos componentes. Certo? Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem ligar o microfone e falar, pessoal. Sem problema nenhum. Pode prosseguir que tá dando certo. Show. Ó, aqui tem máquinas elétricas, que dá para simular tudo no mundo. Inclusive até linhas de potência, sistemas de potência, de transmissão, dá para simular tudo por aqui. Placa fotovoltaica, dá para você montar o circuito dela inteiro e analisar o comportamento, enfim. Vamos começar montando o circuito.
Na prática aqui, ele dá dois circuitos para a gente, um circuito em corrente, ou um circuito em paralelo e um circuito em série. Eu vou começar por esse em série, que eu acho que vai ser até mais rápido. Então, vou pegar aqui, ó. Você pode vir aqui procurando, mexendo nas bibliotecas, procurando os blocos? Pode. Mas tem um jeito mais fácil. É só você dar dois cliques aqui na tela e vai aparecer aqui, você digita o nome do bloco que você quer. Então, eu vou colocar AC Voltage Source. Source é fonte, voltage tensão, e AC é corrente alternada. Então, é uma fonte de tensão alternada, certo? Se você olhar aqui, tem várias bibliotecas. A gente vai estar utilizando aqui nesse curso esse aqui, ó, o SPS, beleza? Então, você clica aqui, ó, você já puxou a sua fonte, e aí você configura ela aqui, dá dois cliques nela que vai abrir o menu. A frequência, a fase inicial dela, tempo de amostra, e aqui a tensão de pico. Presta muita atenção nesse detalhe. Aqui, a questão pede para a gente ajustar a fonte com 100 volts de tensão fase neutra. Esses 100 volts aqui que ela pediu é de tensão eficaz, certo? E aqui no programa a gente coloca tensão de pico. Então, o que é que você faz? Você quer 100 volts de tensão eficaz? Você pega aqui raiz de 2, raiz de 2, 1,41, né? Vezes a tensão eficaz. Dá 100, pronto. Essa aqui é a tensão de pico de uma onda senoidal de 100 volts eficaz, beleza? É a disciplina aí conteúdo aí da disciplina. Então, beleza. A gente descobriu ali que a tensão de pico dessa fonte aqui, de acordo com o circuito, deve ser 141,42. Beleza, aplicou, ok. Temos a nossa fonte aqui já configurada com tensão e a frequência. Por que que a frequência é 60? Porque é a frequência da Enel, que a gente recebe aqui no Brasil. Em alguns países, por exemplo, na Europa, a frequência seria 50. Mas no laboratório de vocês trabalharam com a frequência de 60, então a gente permanece com 60. Aí a gente vai colocar aqui o circuito em série, certo? Você pode simplesmente colocar esse bloco aqui, mas como a gente vai medir a tensão de cada um separadamente, o que que você faz? Você cria eles separados. Pega esse bloco aqui grande, não tem problema. Você consegue selecionar o tipo de bloco. Então tem resistor, indutor, capacitor. Se eu colocar aqui em indutor, aplicou, virou um indutor. Se eu quiser um circuito RC em série, eu coloco aqui, RC. Ele já fica aqui, ó. Os nossos blocos eles já conseguem se configurar assim, quase que automático. Coloca aqui um resistor, coloca aqui um capacitor, vou colocar aqui também um indutor, certo? Eu vou usar aqui como base os mesmos equipamentos que vocês utilizaram no laboratório de vocês. O banco de resistores que tem lá são resistores de 300 ohms. O banco de capacitores lá, se eu não me engano, era 30 microfarad, e os indutores eram de 390 milifarad. Outro detalhe interessante, o que que esse é na menos 6 aqui? Porque como eu vou trabalhar aqui com 30 micro, microfarad, o que que é 30 microfarad? É 30 vezes 10 na menos 6. Como que eu faço para expressar aqui dentro do programa essas bases 10, esses expoentes de base 10? Você vai desenhar aqui, você vai escrever, né, digitar o valor base, 30, e esse expoente você vai colocar aqui um e vai colocar na frente aqui menos 6. E aí o programa vai entender. Isso aqui é uma expoente de base 10 elevado a menos 6. Beleza? Ah, mas e se ao invés de aqui fosse 30 na menos 6, eu colocasse aqui 25 mili. 25 mili. 25 mili é 25 com 10 na menos 3. Então o que que você faz? Você bota o 25 Euler menos 3. Pronto. Sem segredo nenhum. Tudo tranquilo aí, pessoal?
Como é que tá? Todo mundo tá acompanhando? Tá, pode prosseguir. Show. Beleza. Aí aqui, como um simulador comum, a gente faz as ligações, é só conectar. Você pode clicar aqui e puxar, ou então você pode, ele já meio que pré-seleciona aqui, ó, para você fazer as ligações, certo? Você vem apertando aqui, ó, também é bem fácil. Ok, o circuito aqui na teoria já está pronto. Para eu simular ele, eu preciso colocar esse bloco aqui, ó, chamado Power Glue. Basta ele estar aqui, não precisa nem mexer em nada não, só coloca ele aí. Sem esse bicho aqui estando presente, o circuito não vai rodar, tranquilo? Aí aqui, aqui a gente vai simular logo o circuito. Aqui em cima você vai colocar o tempo que você quer que o circuito seja simulado. Então, como a gente está trabalhando aqui numa frequência de 60, eu vou colocar 1 segundo. Porque em 1 segundo eu vou ter 60 oscilações. Se eu colocar aqui 10 segundos, eu vou simular 600 oscilações, que não é necessário. Para fazer a análise do circuito, até menos de um já dava, entendeu? Se eu colocasse aqui meio segundo, seriam 30 oscilações. Já é um espaço amostral suficiente para fazer a análise desse circuito, certo? Vou colocar aqui só um. Beleza. Vamos colocar aqui os medidores, porque eu posso até simular aqui, ó, vai compilar, ó. Compilou, beleza, mas eu não obtive nenhum resultado, porque eu ainda não tenho como ver aqui, que eu não coloquei nenhum amperímetro, não coloquei nenhum voltímetro para poder fazer esses testes. Então a gente dá 2 cliques aqui na tela, coloca aqui Voltage Measurement. Esse aqui é um medidor de tensão, ou seja, um voltímetro, né? Começando aqui, a medir essa tensão da fonte, vamos ver se a fonte está realmente dando aqui o nosso valor de 100 volts eficaz. Vou rodar ela aqui. Sim, tá ótimo. Ei, você faz por comando, pai, pra virar ela ou vai clicando no Pronto, botão? pronto, tem uns comandos sim. Deixa eu pegar um aqui. Para fazer essas cópias, você segura a tecla Ctrl e arrasta, que ele vai fazendo várias cópias aqui do bloco, beleza? Esse é o primeiro Beleza. comando. Para você fazer essas rotações, você segura a tecla R, segura a tecla Ctrl e clica R. Ele vai começar a rotacionar, beleza? E Ah, para show. você espelhar aqui, ó, o positivo com o negativo, você usa Ctrl e a tecla I. Ele vai espelhando. Você consegue rotacionar ele aqui, tranquilo? Tranquilo. Obrigado. Beleza. Colocamos aqui o nosso voltímetro. Só que tem que colocar um display nele, né? Então, vou pegar aqui o display, que eu vou usar a tecla Ctrl mais I, para ele rodar, beleza? Consegue mudar aqui o tamanho dele, vou colocar esse tamanho aqui, tá bom. E conectei. A questão é, esse voltímetro, ele ainda não tem a função RMS, de fazer lá o valor médio. Então, o que que você faz? Você coloca um bloco de RMS. Dá 2 cliques aqui, RMS. Lembrando, tem vários blocos de várias bibliotecas diferentes, ó. Se você colocar essa aqui, que é de outra biblioteca, não vai funcionar. Busca sempre fazer tudo com a mesma biblioteca. Procura aqui, ó. Esse Specialized Power Systems. Tem que ser ela. Ok, estamos aqui com o bloco RMS. Vou rodar aqui. Pronto, já conectou. O bom do MATLAB é isso, ele vai fazendo as coisas aí, ajudando a gente. Aí eu coloco Ô, ele mano, menorzinho. já Oi? assisti muito time 3 que não tem o visão, mano. É, tem que adicionar aqui. Pronto. Vou dar um. Do jeito que tem aqui, o que que a gente fez? A gente tem a fonte jogando o sinal de 100 volts, né? 100 volts eficaz, que com pico é 141. Temos o voltímetro que vai ler, vai jogar o sinal, vai jogar a leitura para esse RMS, esse bloco aqui que vai calcular o valor médio, e o valor médio aqui vai ser jogado para esse display. Vamos dar um run aqui, vamos ver qual valor a gente tem. Então, pronto, ó. Exatamente 100 volts. Se eu trocar aqui, está 141, vou botar 50, bora ver se muda. Ó, 35,36. Pega aqui 50 dividido por 1,41.
Olha aí. Bateu exato porque tinha mais casas decimais, né? Para poder dar o valor exato. Mas a gente já vê que está se aplicando. O que que a prática pede agora é para a gente medir a tensão em cada um desses componentes, né? O valor de VR, VL, VC e a corrente que está passando aqui no circuito. Então aqui não tem segredo. Você pega aqui o bloquinho, deixa eu espelhar ele. Ó. Pega aqui o bloco, você vai medir a diferença de potência aqui no resistor, que é basicamente a tensão. Você faz o mesmo aqui nos outros componentes. Você coloca aqui as referências no capacitor, no indutor, beleza? Esse aqui vai medir a tensão no resistor, esse aqui no capacitor, e esse aqui vai medir no indutor. Aí você faz o mesmo esqueminha, de colocar aqui o bloco RMS, para ele fazer os cálculos, e o display também tem que ter. Você faz as conexões aqui. Então, beleza. Aqui já está configurado para ele medir a tensão em cada um dos componentes. Vamos dar um play aqui, ver se ele já mede. Ó. Pronto. Esses aqui são os valores da tensão aqui. 98 volts no resistor, 28 no capacitor, quase 29, né? Aqui na simulação vai dar um resultado bem aproximado com o que vocês fizeram lá na prática. Confere Bateu lá. aqui certinho. Pronto, show, então. Então você já sabe que a sua prática você fez correto. Sua prática está validada, certo? O que que mais está faltando? A corrente, né? Medir aqui a corrente. Você coloca aqui, digita corrente, medidor de corrente. Lembrando que corrente tem que ser medida em série. Então eu vou abrir esse caminho aqui, beleza? E vou conectar aqui o nosso circuito. Aqui o mesmo esquema. Você vai pegar aqui o bloco RMS e um display para poder fazer a conexão. Puxar mais para cá. Esse aqui para cima. Pronto. Colocou para rodar. A corrente deu aqui, ó. 326 miliamperes. Bateu aí, Pedro? Bateu total, certinho. Nossa. Então a gente já sabe duas coisas, que a simulação tá certa e que a sua prática tá certa. Pode botar no relatório aí que você vai tirar a nota. Beleza? Que bem tranquilo de fazer. Tem um circuito aqui em paralelo, o princípio é o mesmo. Você vai pegar esses componentes aqui e colocar eles em paralelo. A tensão basta medir uma vez, porque tá tudo em paralelo, é tudo a mesma tensão. Tá lá nesse outro circuito, o problema vai ser para você calcular várias correntes. Eu já tenho ele pronto aqui. Vou abrir aqui para mostrar. Pronto, aqui o outro circuito que a gente ia fazer. Aqui também tem o bloco RMS, porque eu deixei ele pequenininho para ele não se amostrar muito. Mas aqui o princípio é o mesmo. Coloquei aqui tudo em paralelo, certo? E aí eu botei a fonte de tensão, a corrente geral sendo medida aqui, um voltímetro em paralelo com tudo aqui para medir a tensão dele. E os componentes aqui, ó. A gente tem aqui o resistor, tem o indutor, tem o capacitor. E o medidor de corrente em série, depois conectado no bloco RMS, ó, que eu deixei ele pequeno aqui, e depois conectado no display. Então, eu vou rodar aqui o programa para simular o circuito e fazer os cálculos. Ó. Então, se quiser dar uma olhadinha aí, os valores são esses. A corrente geral do circuito está aqui, corrente no resistor, a corrente que passa aqui no indutor e no capacitor, certo? Essa aqui tá filé, ó. A gente já percebe só de olhar isso aqui, a gente percebe que tá bem filézinho. Beleza. Bateu aqui, bateu. Deu certo? Show, então. Só,
Só a corrente total. Ah, não, não, deu certo também. É, Deu aqui. certo também? 0,57 modelo. Bateu Pronto, é aproximadamente. aproximado, né? Tá ótimo, então. É porque o indutor, o capacitor e o resistor não são realmente esses valores fechados, né? Pois é, lá tem uma pequena variação. Eu coloquei É. 300 fechado, mas quando eu fiz a minha prática, lá era 297, Ei, certo? Paiva, aí me Pode tira uma falar. dúvida aqui. O professor, quando a gente estava na bancada, aí eu já estava pensando que o nosso resultado estava dando muito errado, ó, mas até bateu com a simulação. Ele chegou lá, macho, e falou que queria as fases, mano, as fases das correntes, tanto do indutor, quanto do resistor, quanto do capacitor. Pronto, você pode calcular eles resolvendo o circuito. Você tem que levar em consideração o seguinte, ó. Você vê aqui que a corrente geral, ela dá um valor que não faz muito sentido, lógico, se você olhar no ponto de vista de circuitos um. Isso, porque o cara vai somar e não dá, e o somatório das três correntes que passam aqui nos componentes não dá ela. Exatamente, se você somar esses, não dá. Por quê? Porque existem fasores, né? Como que é feito o cálculo de corrente aqui no circuito de corrente alternada? Você tem aqui, ó, tô desenhando aqui no mouse, vai ficar um pouco bagunçado, mas vai dar para entender. Isso é doido que parece que tá fazendo no lápis, mano. Você tem aqui a corrente no resistor, você sabe que ele é em fase com a tensão, beleza? Então, eu vou colocar ele aqui retinho. Isso aqui é a IR. Só que se você pega outro componente, ele tem um ângulo de fase. Então, por exemplo, o capacitor, ele adianta a tensão. Ou, perdão, ele adianta a corrente. E o indutor, ele atrasa a corrente. Então, às vezes, você pega algumas associações em série, ou em paralelo, em que o outro componente, a outra corrente vai ter um ângulo, entende? Ela vai ter esse ângulo aqui. Como que você faz a soma de correntes? Já que elas estão, assim, diferentes. Você faz uma soma vetorial. Lá na aula de álgebra linear, a gente aprende a fazer tipo uma regrazinha do paralelogramo aqui, e você pega e faz esse módulo, entendeu? Então, por isso que você tem que fazer os cálculos para você saber aqui o ângulo de fasor dos outros componentes, para depois fazer a soma vetorial e achar o valor aqui do seu vetor total. Tranquilo, Pedro? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Eu poderia até te falar para colocar no osciloscópio, mas não dá porque é corrente. O osciloscópio ele só mede sinais de tensão, ele não mede sinais de corrente. Tranquilo? A melhor forma que eu vejo aqui realmente é você fazendo os cálculos aí a lápis no caderno. Show? Show, meu pai. Pequeno, um pequeno detalhe aqui, provavelmente vai acontecer quando vocês colocarem um capacitor em paralelo com a fonte. Talvez o MATLAB diga que isso é impossível, que não dá certo, enfim, que tem que ter uma resistência pequena e tal. Que o capacitor tem que ter uma pequena resistência interna, enfim, errozinho desse. O que que você faz? Antes do resistor, você coloca antes do capacitor, você coloca um resistorzinho pequeno aqui. Coloquei aqui um resistor de 1 ohm. Aí eu diminuo as coisas que não é para chamar muita atenção, mas tem um resistor aqui, ó, certo? É só realmente para corrigir esse erro. Não precisa se preocupar muito com isso aqui, não, porque é só 1 ohm. A queda dele aqui vai ser praticamente Mas desprezível. bateu aí, deu 1,12 na nossa medição lá, deu 1,1. Bateu mesmo assim. É realmente só para tirar esse erro aqui do MATLAB que ele fica cruzando. Tranquilo? Aqui é o circuito lá em paralelo, que a gente já tinha feito, ou o circuito em série. E aqui o circuito em paralelo. Show? Aqui deu os mesmos valores, né? O outro. Beleza. Essa é a primeira parte da prática. Vocês fizeram dois, né? Vocês fizeram as duas partes, né? Isso, foi essas duas aí. Vocês fizeram a parte. Deixa eu mostrar aqui. Vocês fizeram isso aqui, ó. Sim. Fizeram também, né? Show. Então vamos dar continuidade aqui. Isso aqui não vai mais ser necessário.
Se alguém precisar do arquivo, pode pedir. Esse arquivo aqui eu disponibilizo de boa. Não tem neurose, não tem problema nenhum, não. Vou fechar aqui, vou abrir aqui o arquivo da segunda parte da prática. Aqui eu já fiz ele, já fiz a prática aqui completa já. Vamos lá, vamos analisar o circuito aqui na prática. Ele mostrou aqui uma fonte de tensão de valor eficaz 80 volts, certo? E duas cargas. No caso aqui, o valor inicial são dois resistores, lá do banco de resistores. Aí ele pede para você colocar instrumentos de medição, que é o medidor de tensão, voltímetro, um medidor de corrente, que é um amperímetro, e os canais de osciloscópio, canal 1 e canal 2. Tranquilo? Coloquei o aterramento aqui de referência. Show, esse é o circuito. Basicamente, se eu for fazer um circuito aqui simplificado, para a gente ver o que, que ele realmente é, desenhar ele aqui de lado, vai ser uma fonte muito pequena aqui, eu desenho na área de trabalho. Basicamente, o que vai ser aqui? Uma fonte de tensão alternada, conectado num resistor e outro resistor em série. Pronto, o circuito é esse. Apenas. E aqui a fonte é de 80 volts. Tranquilo? Foi o que eu fiz aqui. A fonte aqui de tensão de 80. Por que que você colocou 116? É porque 116 é a tensão de pico. 80 é o valor eficaz. Conectados aqui nos dois resistores em série. Aí você coloca aqui os medidores que ele pediu. Uma fonte de tensão, ou um medidor de tensão em paralelo com a fonte, certo? Sempre coloca o bloco RMS, porque senão vai dar erro, não vai conseguir fazer a leitura. Coloca aqui um medidor de corrente para medir a corrente total. Coloca os componentes e você vai colocar o osciloscópio. Note que aqui ele diz apenas uma das ponteiras do osciloscópio, mas a gente sabe que são duas, né? Por que que ele colocou só uma? É porque a outra vai ser usada como referência. Deixa eu mostrar aqui, que tem uma foto aqui do osciloscópio. Deixa eu ver se tem uma foto da ponteira. Tem aqui não. Vê aqui. Pronto. Pega essa imagem aqui, tá boa. Você vai usar duas, você vai colocar uma ponteira. Essa parte aqui é a ponteira onde você vai ler o sinal, e essa aqui é basicamente uma ponteira de referência. Geralmente a gente coloca ela no terra, no ground, ou então no negativo da fonte. Por que que você faz isso aqui? Por que que o osciloscópio precisa ter essas duas ponteiras? Porque ele funciona como um voltímetro, certo? Então, para o voltímetro funcionar, ele precisa ter o polo positivo e o negativo. A melhor forma de você conseguir assimilar e entender a forma como um osciloscópio funciona é você considerar essa aqui a ponteira onde você vai fazer a leitura e essa outra é uma ponteira de referência. É com base em que você está fazendo essa leitura, entendeu? Então, se você vai medir uma diferença de potencial entre esses dois pontos, você coloca aqui a referência, certo? Vou colocar aqui um ground. E aqui você coloca a outra ponteira, tranquilo? Se eu quisesse medir a tensão aqui no osciloscópio, apenas a queda de tensão nesse resistor, o que que eu faria? Eu iria colocar uma ponteira do osciloscópio aqui, certo? E a outra ponteira eu colocaria aqui, a referência, certo? Estou explicando aqui porque às vezes a gente consegue confundir bastante na hora das práticas onde é que colocar a ponteira de referência, se coloca no ground, se coloca no negativo da fonte, enfim. Só explicando aqui para E, evitar de confundir. e também é importante lembrar que as duas ponteiras precisam estar na mesma referência. Justamente. Você está falando o canal 1 e o canal 2, né? Isso, que senão o bicho pega duas referências diferentes, aí ele vai pro espaço. Exatamente. Exatamente, muito bem. Inclusive, em muitos osciloscópios, você coloca a referência em apenas um e o outro você pode deixar em aberto, que ele já entende que a referência é comum nos dois.
Então, basta colocar a referência do canal 1, canal 2, você só sai conectando que dá certo. Beleza? Então, a gente usa aqui um bloco, aqui no MATLAB a gente usa um bloco chamado scope. Esse bloquinho aqui, ele é o osciloscópio. O que que você vai fazer? Você vai pegar aqui os medidores de tensão, vai conectar eles aqui nos pontos que você quer. O primeiro ponto aqui, ó, é antes da primeira carga, e o segundo ponto é logo após a primeira carga. Pronto. Você vai e coloca aqui os dois, um antes da primeira carga e o outro conectado aqui logo após a primeira carga. E o negativo dos medidores de tensão você coloca na referência, que é basicamente aqui o negativo da fonte, sabe? Que aqui em corrente alternada não é negativo, né? Seria de fase neutra. Tranquilo? Simula aqui o circuito. Lembra de colocar aqui 1 segundo. Se você colocar 10, eu vou até mostrar aqui o que acontece se você colocar 10. Ó. Vou abrir aqui o osciloscópio. Dá 2 cliques nele para abrir. Aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho essa tela. Você pode dar play aqui, ó. Como é que vai ficar? Olha aí acontecendo. Passando aqui o tempo, ele está calculando tudo. Por que ficou essa bagunça gigantesca aqui? Porque eu tenho 10 segundos. 10 segundos, ele vai fazer 600 oscilações. Então, o que que você faz? Você coloca aqui 1 segundo só. Bem melhor. Vai pegar mesmo da sua máquina. Ó, pronto. Ah, Gabriel, mas ainda tá muito apertado. Você pode vir aqui, ó, pegar essa opçãozinha aqui da lupa, certo? Selecionar aqui o espaço amostral que você quer estudar. Então, beleza. Se eu não me engano, no laboratório vocês pegam ainda menos, ó. Vocês pegam algo assim, bem pouquinha onda. Tá normal aí pra vocês? Pra mim ele tá passando infinitamente aqui, como se fosse meio que deslizando pro lado. Pra mim Tá tá normal normal. aqui, rapaziada. Como é que tá aí pra ti? Ainda tá Rapaz, bugado? só gravando, vou gravar aqui pra te mostrar depois. Beleza. Mas pro Vinícius aí tá normal, não tá? Tá de boa aqui. Certo. Vamos ver se alguém mais pediu pra entrar. Não, não, ninguém pediu mais não. Beleza. Pronto, então aí você consegue analisar aqui os sinais. Esse sinal em amarelo é o sinal 1 do primeiro resistor, certo? E esse sinal em azul é do segundo resistor. Esse segundo resistor aqui. Então, beleza. Aqui bem fácil. É realmente para você ver que existe uma queda de tensão e depois no outro aqui vai ter uma tensão menor. Beleza? Outra coisa que a prática quer que você analise, isso aqui, vou tentar tirar um pouquinho esse zoom. Deixa eu ver aqui. Diminuir aqui. Uma coisa que eles querem que você analise nessa prática é que quando você coloca dois resistores, eles ficam em fase. Ó, você vê que o pico é coincidente. O pico e também a origem, eles coincidem, certo? A gente vai analisar isso melhor ainda nas outras partes da prática. Então, beleza, esse aqui é o primeiro circuito. Então, aqui é o valor da corrente. Então, você já consegue ir analisando aí se está condizente com o que vocês fizeram no laboratório. Vamos lá. A próxima parte, o que ele pede aqui, ó, substitua o resistor por um indutor e meça o tempo de deslocamento entre ondas e ângulo de fase. Qual a onda adiantada? E use a função XY para calcular o ângulo de defasagem, basicamente. Então, repetindo, o que que a gente faz? A gente pega esse mesmo circuito aqui, só copiar, beleza? E vamos trocar esse resistor por um indutor.
o indutor lá do laboratório, você vai colocar aqui, 390. Beleza? É só isso aqui que vocês vão fazer. Eu até mostrei aqui o jeito fácil. Você vem, seleciona tudo, segura o botão Ctrl e arrasta. Beleza? Vou pegar aqui, ó. Zero. Pronto, agora foi. Segura o botão Ctrl que vocês conseguem fazer a cópia aí do circuito inteiro. Tranquilo? Vamos lá continuar aqui. Coloquei aqui o indutor, certo? Indutor de 390 milho. Vamos simular aqui esse circuito, vamos ver como é que ficou. Pega aqui a lupinha, vamos ver como é que ficou. Olha aí. Agora tá dando pra tu ver, ô Pedro? Ou tá bugado ainda? Agora tá, agora tá dando de boa, pai. Era só atualizar aqui e deu certo. Show. Melhor ainda, então. Pronto. Aqui a gente consegue ver que existe uma diferença de fase. Ele pergunta aqui, né? Qual a onda adiantada? Você tem que lembrar uma coisa. De novo, o osciloscópio ele mede a tensão, não é corrente. Porque senão vocês podem acabar pensando, o indutor ele atrasa a corrente. Então a onda do indutor vai estar atrasada. Só que na verdade não. Se ele atrasa a tensão, ou perdão, se ele atrasa a corrente, então a tensão dele fica adiantada. E a mesma lógica também se aplica ao capacitor. Se ele atrasa a corrente, o capacitor, se ele adianta a corrente, então ele atrasa a tensão. Tá bom? Deu para entender aí? Deu, pode prosseguir. Beleza. Enfim, se você olhar aqui, você percebe que a onda do canal 2, que é a do indutor, ela já atingiu seu valor de pico, enquanto que a do resistor ainda iria atingir o seu valor de pico, certo? Então você já consegue ver aqui que o indutor ele está adiantado, ele está indo primeiro. Você consegue até olhar aqui bem na origem também, bem no início aqui da simulação, deixa eu dar um zoom aqui, bem no início da simulação, você vê que o resistor ele está iniciando aqui no zero, que é a onda amarela. Enquanto que a onda do indutor, essa onda azul, ela já iniciou com o valor, ela está meio que adiantada mesmo, ela está começando antes, certo? Beleza. E agora, a última parte aqui da questão, ele pede para a gente usar a função xy de Lissajous. Tem esse bloquinho aqui chamado XYGraph. Você pode, né, só dar dois cliques aqui e digitar XYGraph, ok? E aplicar ele aqui. Como os canais são os mesmos, o que que eu fiz? Eu só jumpeei aqui do osciloscópio, jumpeei direto aqui para esse bloco. Beleza? Então você dá dois cliques aqui no bloco, já vai aparecer aqui a elipse. Que é um bloco que basicamente a única função dele é pegar o gráfico XY, que seria do osciloscópio, e fazer ele de uma forma separada aqui. Fica mais organizado, fica mais fácil de você analisar também. Tranquilo? Essa equação aqui, algumas pessoas acabam ficando com dúvida. É o seguinte, o valor de A, você vai procurar aqui a origem dessa elipse. Cadê aqui o lápis? A origem está aqui ó, no 0 a 0. 0 no eixo X, 0 no eixo Y. Aqui é a origem da elipse, beleza? Você vai medir a distância do zero até o ponto em que ela cruza ali, ó, a primeira vez, ó. Vou subindo aqui, ó. Aqui, ó, chuva. Esse aqui é o ponto do item A. Esse aqui é o valor A, certo? Daqui para cá é o valor de A. Então, o que que você faz? Você pode só dar um zoom aqui, ó, e ver quanto que é A. Então, o A é basicamente 45 e uns quebrados, ok? Quase 46. Então, recapitulando, o valor de A é da origem até o ponto em que ele cruza a elipse pela primeira vez. Pronto.
Não tem segredo. Qual que é o valor de B? Segundo ponto aqui da equação. O valor de B, ele é basicamente o valor de pico dessa elipse. Você olha o ponto mais alto que a elipse tem e mede a distância dela até a origem, ok? Então você basicamente vem aqui, ó, procura ali mais ou menos, no olho mesmo, o ponto mais alto, vai dando zoom, ó. Vamos ver aqui quanto é que é, ó. 51, né? Praticamente 51. 51 e uns quebradinhos. E aí você joga aqui na equação, aplica aqui na equação, você vai encontrar o ângulo de defasagem. Tranquilo? Por fim, a última parte, você vai pegar aqui esse indutor e vai trocar por um capacitor. Tira o indutor, coloca o capacitor e pronto. Tá aqui a corrente, ó. Galera que quiser conferir, simula aqui o circuito. Dá dois cliques aqui no bloco. Ah, vamos começar pelo osciloscópio. Vamos ver o osciloscópio aqui. Rapidinho aqui para a gente já terminar, que eu tô com mais de fome. Ó, o osciloscópio, o que que ele faz com a corrente? Ele adianta a corrente. Então a tensão fica atrasada. É justamente o que acontece. Você vê aqui que o canal 1 ele já atingiu seu valor de pico, enquanto que a onda azul do canal 2 ainda iria atingir seu valor de pico. Você vai analisando assim. Esse aqui já atingiu o valor de pico, esse aqui atingiu só depois. Ou seja, essa aqui está adiantada, essa aqui está atrasada. Também pode olhar aqui na origem, né? O canal 1 do resistor, ele inicia em zero. E o capacitor, ele inicia com valores negativos. Ó. Ele era realmente começando só depois, certo? Valores atrasados. Você entra aqui no... Para finalizar, você entra aqui no gráfico XY desse circuito. Você vê que já mudou um pouco. Lá era até 50, né? Esse aqui é até 30. De novo, pega aqui o centro aqui, coordenada 00, e mede a distância aqui do centro da elipse até o ponto em que ela toca aqui pela primeira vez. Então, é mais ou menos aqui. Você vem, dá o zoom, olha aqui o valor mais ou menos, ó. 31,5, né? Praticamente, era bem aqui, né? 31,5. E o valor mais alto dela. Você vem aqui meio que no olhômetro mesmo, dá um zoom aqui, ó. Procura o valor mais alto, que é 32,8. Esse aqui é o valor de B. Joga aqui na equação, você vai encontrar o ângulo. Pelo que eu estou lembrado aqui de cabeça, se eu não me engano, esse ângulo daqui ia dar 60 e pouco, 61 e tal. Esse aqui já ia dar 73, 74, por aí, o valor do ângulo de cada um, certo? Esse arquivo aí, quem quiser, só pedir que eu mando. Ou então posso já enviar direto lá no grupo para vocês poderem olhar e tal, e fazer as simulações de vocês. Tranquilo? E a rapaziada aí. Tranquilo, meu filho. Pode voar. Então, beleza. Obrigado aí, pessoal. Ficou alguma dúvida aí? Vocês querem saber mais alguma coisa? Não, não, tudo ótimo. Beleza. Se tiver alguma dúvida aí como mexer no MATLAB, só mandar uma mensagem lá no grupo, que eu vou estar dando suporte aí para vocês. Vocês Beleza, meu filho. têm um prazo até quando para entregar o relatório? Eu nem vi, mas vai passar até essa semana, né? Até quinta-feira, né? Não. É parceiro. Preste atenção lá que eu acho que ele coloca até 8 horas da manhã. O laboratório de vocês é quinta de manhã, né? Quinta, 8 horas? Isso, isso. Normalmente ele coloca até quinta, 8 horas da manhã também. Ele não coloca até meia-noite. Então preste atenção nesse detalhe aí. Mas confere lá no Tá bom. Siga. Tá bom. Beleza? Então, por aqui a gravação. Obrigado aí, pessoal, pela presença de vocês. Valeu, meu filho. Valeu.